vez as células centrais vão morrendo em maior quantidade. Então, aos poucos, eu vou ter aqui uma morte de células, uma necrose de células. E como a gente já viu lá no começo das periapicopatias, quando a célula necrosa, ela libera o seu conteúdo citoplasmático. O rompimento da membrana citoplasmática com a consequente liberação desse conteúdo citoplasmático vai fazer com que haja um acúmulo de um caldo proteico aqui dentro. Esse caldo proteico vai ter as proteínas, consequentemente vai ter enzimas e também bastante dejeto dessas células mortas. Enquanto isso, houve de novo uma proliferação na periferia. Na verdade, esse é um processo dinâmico, ele não espera eu terminar minha explicação para proliferar. Ele vai proliferar de acordo com o turnover dessas células, que o turnover das células epiteliais geralmente é um turnover bastante marcante. Então, aos poucos, você vai ter uma estrutura que está cada vez mais volumosa, o centro está cada vez menos nutrido, ou seja, todas essas células aqui periféricas a esta cavidade contendo esse caldo proteico, elas além de estarem sofrendo com ausência, com deficiência de nutrição, elas também passam a ser atacadas pelas enzimas e pelos dejetos celulares das células que já morreram. Ou seja, vai começar a haver morte celular também aqui nesta camada de células. Então, aos poucos, pessoal, a gente tem a formação de uma estrutura epitelial que tem no seu interior uma cavidade patológica contendo material liquefeito cercado por células epiteliais por todos os lados. E a gente vai chamar essa estrutura de cisto. A partir dessa estrutura epitelial que eu comecei a desenhar aqui, o estabelecimento de um cisto. O cisto, pessoal, além de ter este mecanismo de deficiência nutricional interna que vai causar necrose epitelial e a proliferação externa que vai cada vez mais deixar escassos os nutrientes dessa região e mais morte celular vai acontecer, além de ter este mecanismo de crescimento, o cisto também cresce por diferença de pressão osmótica. Então vejam, eu tenho aqui o tecido de granulação onde esse cisto está se formando. Ele tem uma concentração proteica. E aqui dentro eu tenho um caldo proteico extremamente concentrado, com uma quantidade extremamente grande de proteínas. Quem será que tem maior potencial osmótico, o centro ou a zona do tecido de granulação? Quem será que tem maior capacidade de atrair a água? Esse centro dessa estrutura ou o interstício à volta? É claro que é o centro que tem maior capacidade de atrair água. Então, por diferença de pressão osmótica, a água vai sair do tecido de granulação e vai entrar em direção ao cisto. E isso vai acontecer em todos os lados. Por quê? Porque a parede de epitélio que reveste esse cisto é uma parede permeável, ela deixa a água entrar. Então a água vai começar a penetrar aqui. Então a gente está falando de entrada de água por diferença de pressão osmótica. Então, vamos colocar aqui, elevação da pressão osmótica. No entanto, a entrada de água aqui dentro vai gerar uma outra pressão, uma pressão de expansão. Por quê? Porque essa água que está entrando aí não vai caber aí. Então, aos poucos, existe uma pressão hidrostática de expansão desse cisto. Então, além de haver crescimento desse cisto por proliferação das células periféricas devido a estímulo dos fatores de crescimento e abundância de nutrientes, há também o estímulo do crescimento desse cisto pela diferença de pressão osmótica entre o interior do cisto e o exterior do cisto. E isso vai fazer com que esse cisto cresça progressivamente. Esses mecanismos eles se autoalimentam, eles têm uma retroalimentação positiva e isso vai gerar um crescimento contínuo que não deveria cessar. Então, quando esse cisto atingir o seu auge, e agora eu vou precisar apagar aqui um pouquinho, então, pessoal, eu vou ter uma estrutura tecidual e agora eu vou fazer o epitélio de roxo. Eu vou ter uma estrutura tecidual
que é constituída por uma parede formada por células epiteliais e essa parede de células epiteliais ela tem espessura variável, a depender da característica dessa lesão. A gente geralmente vai ver um epitélio pavimentoso estratificado. No interior desta cavidade patológica, a gente vai ter o que a gente viu aqui, que é essa sopa proteica, né, material fluido ou semifluido. E a gente vai ter externamente a essa estrutura a organização do tecido conjuntivo, a maturação do tecido conjuntivo. Então, aquele tecido de granulação, que era um tecido conjuntivo desorganizado, agora vai ser um tecido conjuntivo organizado. Agora ele vai estar maduro. E ele ainda vai ter células inflamatórias? Sim, ele ainda vai ter células inflamatórias crônicas, porque o aporte bacteriano continua acontecendo. Então, vamos representar as células inflamatórias crônicas aqui por pontos escurecidos. Então, pessoal, a gente tem a formação aqui de uma cavidade patológica, contendo material fluido ou semifluido no seu interior, revestida por epitélio pavimentoso estratificado e suportada por uma cápsula de tecido conjuntivo denso, exibindo infiltrado inflamatório crônico. A gente, então, tem, por definição, o chamado cisto radicular, ou cisto periapical, como queiram, como alguns chamam, dependendo da escola onde você faz a sua formação. E esse cisto radicular nada mais é do que a sequência do granuloma periapical quando existe um resto epitelial de malacês neste granuloma periapical. Nesta etapa do cisto radicular, a gente vai ter uma característica radiográfica que é uma característica bem interessante, que é o espessamento de osso em volta dessa lesão. Então, aquele limite que um dia foi indefinido lá no abscesso periapical crônico, que se definiu no granuloma periapical, agora vai ganhar a chamada osteogênese reacional ou reativa, que nada mais é do que o espessamento, o aumento da espessura deste osso aqui em volta do processo para tentar conter fisicamente o crescimento desse processo, para tentar mesmo barrar fisicamente, né, ter uma força que contrapõe a força de crescimento do cisto. Por isso, na imagem radiográfica, o cisto vai ser representado na grande maioria das vezes por uma lesão radiolúcida, periapical, de limites bem definidos e com osteogênese reacional ou osteogênese reativa. E isso seria, então, o auge daquele sistema que começou com a doença cárie, que não tratado evoluiu para pulpite, não tratado evoluiu para necrose pulpar, não tratado evoluiu para pericementite, não tratado evoluiu para abscesso periapical agudo, que depois virou crônico, que não tratado virou granuloma periapical, que não tratado virou cisto radicular. A tendência é que, como esse mecanismo de pressão osmótica e pressão hidrostática ele continua a acontecer, a tendência é que esse cisto possa crescer de maneira indefinida, que cisto possa crescer enquanto houver o estímulo inflamatório aqui, tá? Para que a gente tenha sucesso no tratamento desse cisto, a gente precisa romper esta parede epitelial. A gente precisa promover o rompimento. Enquanto não houver o rompimento desta parede epitelial, a gente não vai ter o quê? A gente não vai ter sucesso no tratamento endodôntico. Histologicamente, os cistos podem se dividir em duas formas que eu vou falar agora no próximo vídeo.